Então, boa noite oficialmente agora, né? Vamos lá, né? Hoje a gente vai falar de design de personagens. Eu tenho umas ideias aqui, né? E eu tenho algumas coisas que a gente tá elaborando, que eu até vou fazer aqui ao vivo, né? Pra, pra ser uma coisa mais interessante, né? E vai ser uma coisa mais colaborativa. Deixa eu explicar, né? A gente tá em vias de instalar aqui pra gente trabalhar no, no Anima Game o OBS, né? Pra gente ter alguns recursos interessantes aí, né, para utilizar. E aí eu tava pensando até, né, fazer algum, não exatamente concursos, né? Eu tava vendo aqui, ó, que vocês colocam aqui em apresentações, tá até aqui já. Vocês colocam os portfólios de vocês e, e é legal, muito bacana mesmo. Eu tava com a ideia seguinte, né? Tem aqui, né, os nossos programas, né? O Tira Dúvidas 3S Max, o Traços e Manchas, né? E o Resolve aí. E daí como vai ter essa interface, digamos assim, do... Qual é o nome do OBS? Eu tava pensando em fazer... Da mesma, sabe quando você liga um software e aparece a arte de algum artista ali antes de começar, de ter a assinatura do artista, tudo mais, e daí inicia o software? Mais ou menos isso. Eu tô pensando em fazer uma galeria de cada programa ali, né? Pra justamente vocês mandarem uma arte de vocês ali. Pode ser com assinatura, nome e tudo mais. Pra justamente a gente fazer a identidade visual desse, desses programas serem imutáveis, né? Sempre alguma arte de vocês ali, né? E vai ser uma coisa que eu conversei até com a coordenação. Acho que vocês vão gostar. Até um pouco diferente do convencional, né? Foi falado de logos para tanto traços e manchas, quanto tira dúvidas, quanto resolve aí. Só que chegaram num consenso muito mais interessante do que o concurso. Chegaram num consenso de também ser mutável. A gente faz ali uma. Eu vou fazer aqui um canal de texto para cada coisa ali. E a gente vai escolhendo o logo, ou seja, vai mudando toda a identidade visual aqui do Discord desses programas, justamente para a gente ter essa dinâmica, né? Até aqui na parte de eventos, né? Já daria até pra gente, que essas partes aqui pode colocar imagens e tudo mais, né? Até isso aqui a gente pode selecionar imagens e colocar e serem artes de vocês, né? Que daí a gente, lógico, bom, se vocês colocarem, vocês já estão concordando, né? Lógico que também vai pro YouTube também, né? E, e fica mostrando, né, a identidade disso. Sei que só tá aqui a Gigi e a Labum. O que que vocês acharam disso? Eu vou falar pra você que eu acho legal, porque, é, por exemplo, eu gosto de fazer algumas coisas assim, acho que tipo assim, divertido de poder criar alguma coisa, sabe, uma identidade pro grupo e todo mundo se expressar de alguma forma. E não sei se talvez quisessem fazer alguma votação, tipo, quantos likes tiver mais, que daí vai ser do próximo, ou daí dos outros. E acho que é interessante para colocar mais identidade também e também para todo mundo expressar mais as suas artes individuais, como que cada um faz a sua própria arte. Acho que é legal trocar essas ideias. Não, legal, então eu vou fazer. Então, o que que você acha, Lamun? Eu acho interessante porque igual cada pessoa tem um estilo, né? Então era bom pra todo mundo saber como que cada um faz e como as diferenças no caso, né? Eu acho interessante. E aqui a gente vai poder ver, né? Mais fácil. Acho muito legal. Não, bacana. Bom que vocês gostaram, né? Então a gente pode fazer isso. Então eu já vou aqui. Olá, André.
Eu já vou então agilizando aqui, então. Vou colocar aqui do traços e manchas, né? Primeiro, eu vou colocar texto. Deixa eu ver. Background. Arts background. No caso, uma dúvida. Os alunos vão poder colocar as artes nesses canais? Pelo que eu entendi, né? Porque eu tô prestando atenção aqui, mas eu não sei se eu entendi direito. Isso, é que daí, aqui por enquanto tá. Eu não instalei o OBS ainda, mas quando eu instalar vai ficar uma imagem no fundo, algumas coisas assim. A gente vai ter uma arte escolhida. E daí sempre vai. Cada episódio vai ter. Acho que eu vou até tirar daqui do Traços e Manchas. Sim, eu entendi que você vai colocar no caso, uma imagem no fundo dos canais, mas esses canais a gente vai poder colocar as artes, enviar as artes? Isso, vocês podem enviar as artes. Oi, desculpa, pode falar de novo. Não, mas seria isso, né? Esses canais a gente enviar. É porque tem uns, igual nos grupos de WhatsApp que a gente conversa, né, sobre a faculdade, a gente geralmente envia algumas artes nossas mesmo, só para mostrar, olha, hoje eu fiz isso. Seria mais ou menos isso ou somente sobre os cursos, as matérias da faculdade? Não, é qualquer arte mesmo. Qualquer arte que vocês queiram, fica a critério de votação de vocês. E daí a gente vai colocando. Aí eu só tô pensando aqui na organização, que fica melhor aqui, né? Se eu coloco aqui no geral. Acho que eu vou colocar um pra cada, acho que fica mais fácil. Mas aí não, acho que fica muita coisa. Deixa eu ver, colocar a comunidade aqui então. Mais fácil. Então tá, arts para backgrounds, né? Então tá. Vou estar escrevendo aqui. Esse canal de texto é para vocês colocarem suas artes para colocarmos de fundo para utilizarmos de identidade visual, né, nos programas manchas, resolve. Aí, e por enquanto, né, vocês querem mais um lá, a gente vai ter que conversar isso. Tira dúvidas. 3ds Max. Caso fiquem à vontade para postar os com mais. Eu acho que os com mais curtidas serão escolhidos. Eu não sei, acho que vai acabar sendo escolhido todo mundo, mas vou deixar assim por enquanto. Qualquer coisa a gente muda a regra aqui e a gente deixa de um jeito que fica mais. Se caso você quiser, você pode fazer, tipo assim, sei lá, semanal, sabe? Tipo, pode fazer por curtida, mas aí você vai fazendo, o que tiver mais, vai. Daí vai todos, mas cada semana troca. Uhum. Isso Ou mesmo, cada vez que tiver, tipo, do dia, tipo, hoje a gente vai ter, sei lá, a aula viva do traço e manchas, daí a gente vai trocar, vai escolher da outra pessoa e tal. Isso. É uma boa. Deixa eu colocar aqui. Boa ideia, deixa eu até escrever aqui. Aí, beleza. Vou colocar um texto aqui também. E eu já vou falar o que a gente vai fazer hoje.
tenho uma ideia diferente para vocês aí. Lux. As artes. Para. Resolve. Aí. O traços e manchas. E para sempre aqui. Depois a gente vê a regularidade certinho. Então tá, então a gente vai ter o nosso logo mutante, né? Logos mutantes. E a gente vai criando e vai, lógico, né? Vai divulgando vocês, né? A gente fala de quem que é. Ok, então deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Acho que não tem muitas dúvidas novas aqui, né? Vamos ver no traços e manchas, não surgiu nada. Episódios gravados aqui, tá aqui o último. Ok, então, vou dando seguimento, então, qual que é a ideia? A gente vai falar hoje de design de personagens ali, né? E tem algumas coisas ali que... vocês até conversaram, no caso, até a Gigi conversou comigo durante a semana, que eu achei muito legal. E eu acho que isso me levou a algumas coisas aqui que a gente, antes de... Deixa eu só fechar aqui. Antes de a gente desenhar qualquer coisa, né? Eu vou abrir uma... que parece uma planilha do Excel aqui, mas a gente vai conversando. Qual que é a minha ideia hoje, né? Até perguntar, Gigi, se me autoriza a mostrar aquela versão que você fez da personagem que você desenhou? Pode. Então, Fique à vontade. Apesar de que eu acho que ele tá bem feia, mas pode. o que que me motivou? Não, tá feia, não, tá bem legal. O que que motivou? A Gigi me mandou aqui, deixa eu ver aqui. A personagem que a gente tava vendo no Tira Dúvidas do 3D Max lá, né? Ela fez aqui uma ilustração dela, depois me mandou, que achei bem legal, ficou muito legal, gostei mesmo. E isso me motivou a pensar algumas coisas aqui que a gente fazer e fazer um crossover aí, ó, tipo, ó, vai ter o universo cinematográfico do Anima Game Uninter agora. Vou fazer um crossover entre os programas. E a minha ideia é a seguinte, minha ideia é utilizar o modelo 3D que a gente vai fazer da personagem, que tem um nome, mas se vocês quiserem a gente pode trocar o nome dela, não tem problema. E deixa eu pegar o chat aqui, de vocês ficar aqui também. E outra coisa que eu quero ver é de repente a gente criar mais outros personagens, né? E aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre o contexto desse universo dos personagens ali, porque eu vou envolver também o Resolve Aí também. Então vai virar uma verdadeira verdadeiro encontro de todos os programas ali pra gente reunir ali tudo e ver essa combinação de ilustração, de tudo, e a gente fazer esses trabalhos juntos, né? E pensar essa estruturação de personagens, né? Ok. Deixa eu até abrir um negócio aqui que tem algumas promessas que ficaram em haver aqui que eu lembrei agora e vai ser útil. Bastante útil agora. Deixa eu ver se eu... Enquanto isso, deixa eu falar então. Vamos pensar então no contexto daquela personagem. Eu vou falar o que tinha sido pensado pro projeto de games lá, né? Mas não precisa ser o mesmo, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Só achar uma pasta certa aqui.
Esse aqui pra cá. Só um pouquinho. Peraí, que eu acho que eu vou ter que recorrer a outros recursos aqui. Eu acho que eu tenho. É sério, pagar R$ 25,90 por mês. Aí no o app de comercial vídeo, do YouTube R$19,90 Premium por aí, mês né? no app de Que eu tô música, colocando um YouTubezinho R$12,49 de por mês fundo no aqui. app de fitness, Mas e ainda calma mais aí que eu descontos em já vou todos os falar com outros apps. vocês. Deixa eu só Caro achar aqui, porque demais. tem E por que não assinar algumas YouTube Premium por pérolas apenas aqui que R$26,90? foram prometidas, no Aproveite caso. todos os Deixa eu outros até apps pesquisar mais se eu o mundo coloquei aqui. inteiro do YouTube sem interrupções. Seu bolso com Vamos ver certeza iria se te eu agradecer se ele pudesse falar. YouTube achei. Premium, teste por um mês grátis. Vou copiar então. Aqui eu já tenho a ferramenta que a gente vai utilizar aqui. Que a gente até comentou no outro Traços e Manchas. Que tá aqui, acho que. Vamos ver. Não colou. Então tá, deixa eu. Não quero isso. Não vai assim? Pera aí que eu vou dar meus pulos aqui. Pera aí. Depois eu faço eu arranjo com mais calma isso aqui pra vocês. Então tá, agora vai. Aí, pronto. Tá ali nosso círculo de relacionamento interpessoal já devidamente colocado aqui, né? Temos aqui. Tá meio ruim aqui. Eu vou pegar ele com mais calma depois e achar o. Eu acho que eu tenho uma versão em Illustrator dele em algum lugar aqui, daí eu já passo para vocês também. Mas enfim, o que eu vou fazer hoje? Hoje a gente tem. Então eu vou propor uma atividade em coletivo aqui pra gente. Que é a seguinte: a gente vai criar digamos assim, um núcleo de personagens, assim, né? A gente não vai chegar a fazer um jogo no Resolve aí, mas a gente vai fazer algumas interações que vão ser razoavelmente interessantes utilizando inteligência artificial dentro do Unreal lá, né? E o que eu quero fazer? Eu quero construir personagens, né? Pra gente ter uma base ali, né? Pra eles... A gente ver esses personagens de inteligência artificial conversando e o que eles fazem, né? Então tá, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro, né? Então, eu vou até utilizar a arte aqui da, da Gigi para falar sobre essa personagem aqui, que, né, que vocês decidem. Ela não precisa se chamar Elana Pixel Heart. Vocês acham que ela tem nome de quê? E podem dar sugestão de nome ou até manter o nome, né? Vocês que sabem. Eu vou ver aqui no... Como é que eu faço pra ver o chat? Eu já sei, eu vou copiar a imagem aqui. E eu vou... Eu queria só comentar. Eu acho que quando você batiza um desenho, você tem que manter. Essa é a minha opinião sincera, mas se você quiser mudar, mas eu acho que tadinha, ela já se chama Elana, entendeu? Você vai tirar o nome dela. Tadinha. Você pensou nesse nome pra ela, você batizou a menina. Não tira o nome da menina. Ok, a Gigi votou por manter. O que vocês acham? Mantém? Troca? Pode manter, tá bonitinho. Tá na certidão já. Ok, então. Então tá, a gente vai mais a fundo aqui, então. Eu vou... Eu acho que fica... Vou pegar aqui. Eu vou... Só copiar isso aqui que eu posso precisar de novo aqui. Ou a gente pode escolher uma cor aqui, né? Vocês sabem como funciona esse círculo aqui?
eu vou falar pra você que eu lembro que você tinha falado sobre o personagem pra criar, tipo, pra não sair muito do aspecto pra quando você tá criando um perfil de personagem com personalidade. Isso. Mas eu posso explicar de novo, mas eu vou dizer mais uma coisa sobre personagens, que até o professor na aula de design de personagem comentou, que acho que ajuda a gente a pensar muito bem qual que é a diferença de um ser humano verdadeiro e um personagem, né? Olha só, hein? Ele falou aí, eu achei muito interessante. Vocês sabem da onde vem o conceito de personagem? Talvez seria, tipo, por causa de uma persona que se cria, alguma coisa Isso, assim. isso, isso mesmo. A questão também tem muito a ver com o teatro, né? Que é aquelas máscaras, tinha a máscara que sorri, a máscara que fica triste, sabe? Essas personas, esses personagens criados, né? Então, o que é a grande questão aí, né? Não vou entrar tão profunda na história, mas a grande questão é que, diferente de um ser humano, os personagens eles têm funções mais específicas. Por isso que eles são mais arquétipos, mais estereotipados, né? Para justamente você compreender a função dele na história, né? Eles funcionam para uma narrativa, né? Então, minha primeira pergunta, né? Eu vou explicar um pouquinho rapidamente aqui, né? Pensando na Elana, tá? Ó, considerando aqui esses eixos, né? Quanto mais acima, mais dominante. Quanto mais abaixo, mais submisso. Quanto mais à esquerda, mais hostil. Quanto mais à direita, mais amigável. Vocês consideram que eu deveria colocar aonde, mais ou menos, a Elana? Deixa eu pegar aqui, acho que fica mais fácil fazer assim. Eu diminuo aqui. A gente vai. Pensando na história que você tinha comentado que você tava pensando em fazer da última vez, né? É, talvez, eu não sei se eu acho que talvez se fosse eu colocaria ela mais nessa. Pensando que ela seria protagonista, no caso, né? Colocaria mais em liderança, porque normalmente você coloca, tipo, a pessoa extrovertida, que sempre vai fazer as coisas, que tem esse senso de líder, seja mais segura. Uhum. Porque, não sei, normalmente eu coloco, tipo assim, se for principalmente o personagem principal, eu acho que a maioria tem mais essa vibe de, ah, eu consigo fazer tudo. E aí, sabe, a pessoa que vai atrás da aventura, vai atrás de lutar, de tentar fazer as coisas acontecerem. Não sei, eu acho que é o que me passou mais a vibe dela, não sei. Não, pode ser, é uma boa opinião. O que vocês acham? Se quiser, eu posso explicar um pouco mais também. Amigável. Ok, tá no eixo do amigável. Então, a gente já tem que realmente, tanto a Gigi quanto a Lamon, eles concordam que a Elana tem essa postura mais de personagem amigável, né? A Elana. A Gigi acredita que essa personalidade aqui, 14, né? Admirado, exibicionista, intrusivo e sociável, é da Elana. Aí eu acho que a Lamon quer mais ir mais pra cá, né? Que é uma pessoa que é mais patroniza, super protetor, perdoa demais, sente pena de todo mundo, fica consola. Indulgente é a mesma coisa que perdoar todo mundo, né? Mas é meio exagerado, assim, esse perdão, assim. O que vocês acham? Aqui pra mais pra baixo tem um pouquinho menos dominante, né? Bem sucedido, que avisa as coisas, extrovertido. Aqui também tem um pouquinho menos amigável, né? Que é conciliador, encorajador, que simpatiza com as pessoas, tenta confortar, aceita as coisas. E aqui fica uma personalidade um pouquinho menos
característica, né? Que é seguro e capaz, ajuda e considera. E depois aqui tá no eixo da autoconfiança, né? Nesse caso, tem como, tipo, mesclar, por exemplo, as duas? Ou, no caso, seria melhor escolher só uma das barras? Tipo, porque eu consigo imaginar uma pessoa que seja, tipo, bem sucedida, seguro de si, mas que seja, tipo, por ser uma pessoa muito solidária, muito indulgente também. É a Acho caixa. que. Pode falar, pode falar. Ah, não, é só perguntando, porque eu não sei se daí no. Só perguntando, tipo, não sei se colocar, tipo, tudo. Não sei se as características se conflitam. Eu acho assim, é que eu acho que quando cita no círculo ali, é que é uma pessoa que perdoa, tipo, demais, assim. É a pessoa que você vai escrever na narrativa, assim, que, que, sei lá, ela perdoa ao ponto de ser feito de otário, assim. Tipo, acho que o quê? Goku. A pessoa matou todos os amigos lá, mas falou, ah, cara, eu acho que eu vou mudar. Ah, então tá bom. Né? Tipo, é esse exagero, assim, entendeu? Ali acho que deu o outro quadrado ali, a pessoa até perdoa, mas ela vai ter um limite. Ela não vai ser ao ponto de perdoar absolutamente qualquer coisa, assim. É, por exemplo, talvez você queira dar só mais a sua opinião sobre como você tinha pensado nessa personagem pra entender um pouco melhor como fazer a personalidade dela. Porque, tipo assim, inicialmente o que você tinha pensado sobre ela? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu fiz pra atividade de design de personagens de jogos e eu fiz ela numa personalidade bastante neutra, né? Porque eu só queria, naquele momento, né? Fazer alguma coisa que remetesse à universidade e, e explicasse a questão de psicologia das formas, né? Porque eu usei formas mais circulares sempre que eu pude na personagem. E daí ela tem uma aparência sempre mais amigável por causa disso. E daí a ideia foi mais fazer quase uma piada metalinguística com o fato dela estar presa dentro de um jogo de tabuleiro, que os alunos tinham que desenvolver o jogo de tabuleiro e ela ter que lutar contra um terrível inimigo chamado Prazo, né? Mas aí eu não pensei em tantos detalhes assim, né? Eu só queria ver mais ou menos o que reunir aqui vocês aqui pra gente ir construindo essas coisas assim. O Famadas está digitando, né? E desistiu só porque eu falei. Voltou. Ah, Passa a vibe do 83, fraterno. Conciliador, encorajador, simpatiza, conforta e aceita. É. Ela vai mais pro lado. Ela tem um jeito mesmo de. É que eu acho que o liderança ali. Realmente acho que talvez. Falando assim, realmente parece que o liderança ele tem uma coisa mais Superman, assim, sabe? E ela é um pouquinho, acho que, não sei, acho que ela tem um olhar um pouco mais. Eu não tô dizendo que o Superman não é de certo grau ingênua, mas ela, acho que ela é um grau de ingenuidade um pouco maior, entendeu? Não sei, ela me passa essa vibe. Eu não sei, o que que vocês acham? eu acho que ficaria bom também colocar fraterno, porque daí ela vai pra parte um pouco mais amigável, mas ela não deixa de ser extrovertida. Ela tá meio que no meinho entre os dois. Uhum. Então tá, então até vou anotar aqui.
eu aumentar aqui. Pra ficar visível. Posso aumentar. Tá. Calma. Vamos ver. Tá. É pra dizer pela aparência dela ou pela história? Eu diria que agora a gente tá sendo... pensando pela aparência dela mesmo. Olhando pra ela e tentando escrever. Eu vou dar mais algumas dicas sobre esse diagrama aqui. Ele vem de um livro muito legal. O que que ele fala? O livro fala que quanto mais hostil a pessoa, mais fechados são os... Não fechados, mas mais tensionados são os membros, né? Fecha os dedos. A tensão no rosto, a tensão no músculo. A pessoa tende a andar mais arcada e tudo mais. Quanto mais amigável, ela tem posições mais flexíveis, né? A pessoa mais flexível. Quanto mais dominante, a pessoa ocupa mais espaço. Quanto mais submisso, a pessoa ocupa menos espaço, né? Aí, isso envolve voz também, né? A pessoa dominante fala mais alto, a pessoa mais submissa fala mais baixo. A pessoa mais amigável tende a falar sem distorção na voz. Já a pessoa mais hostil tem algum tipo de distorção, né? Falando de voz, né? Mas a ideia é a gente pensar nela nesse aspecto quase estereótipico, para depois a gente ir desenvolvendo, que eu quero pensar pelo menos mais alguns personagens aqui para conversar com ela. Onde eu consigo esse diagrama, você conseguiria enviar ele para ver melhor? Eu sei que tem um livro que tá em inglês. Eu vou ver se eu tenho aqui. Vamos ver aqui. Se eu conseguir aqui, eu mando ele em PDF. Vamos ver. I'm 2,500 frames per second of explosive cinematic poetry. Aqui. Watching me on a phone is like watching a sunrise through a straw. Some things belong on the big screen. Watch YouTube on your TV. Que realmente ele é muito útil, né? Para utilizar, para fazer essas coisas, né? Então tá. A minha pergunta para vocês é a seguinte: ó, tem aqui, ó. Tá meio ruinzinho de ver, né? Mas vocês acham que ela é 83 ali, como disse o Alfomadas ali? Conciliadora, encorajadora, simpatiza, conforta e aceita? Ou 84, que patroniza no sentido de que ela é meio... Chega até quase a ser controladora, assim. Tenta resolver o problema de todo mundo e se sente mal se não resolver o problema de todo mundo. Que torna aquela super protetora também, né? Que ela tem essa questão de estar sempre preocupado com os outros e perdoa todo mundo, né? Sempre é a pessoa que tem sempre a esperança que os outros vão mudar e tudo vai melhorar, né? Ou vocês acham que é 83 aqui? Qual que vocês acham mais interessante? Ok. Talvez 83. Tá. Acho que 83 é bom. Acho que fica. Não fica tão uma barra assim tão grande, tipo assim, não grande, extrema. Uhum. Não, tranquilo. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer uma marcação aqui nesse meu software super avançado de ilustração aqui. Marcar ela aqui no 83. Eu vou até colocar aqui no meu planilhazinha, né?
Ok, né? Então tá, a gente fez isso, ela é amigável, a gente teve a tendência de fazer ela personagem utilizando círculos, né? Não precisa ser, não foi explícito, né? Mas tem mais círculos. E agora eu quero ver com vocês aqui, eu quero criar agora pra ela um amigo ou amiga. Tanto faz, pode ser qualquer um dos dois. Só que eu vou escolher aqui, eu quero que vocês escolham. Acho que pra ser uma simetria perfeita, personagem número 33, o que vocês acham? Pra ter esse amigo que vai ficar discutindo o tempo todo. Que seria. Aqui não. A palavra eu não consigo ler, mas enfim. Que é uma pessoa irritada e paciente, crítica severa e rigorosa. Ixi, Maria. Eu acho interessante, mas eu acho que talvez esse 32, porque não fica muito. Eu acho ainda que tá meio exagerado. Severo, rigoroso. Rigoroso? Não sei, não tô conseguindo ler direito. É rigoroso. Rigoroso, severo, crítico, impaciente, irritado. É. Meu Deus. Eu pensei nesse 33 porque isso aqui vai gerar uma veia de humor muito boa, sabe? E não seria, talvez, por exemplo, ó, o 43, porque ele é desconfiado, cético, desapontado, magoado, preocupado. Apesar que a parte que eu gosto mais é o desconfiado, porque, tipo assim, ela é a pessoa que confia em todo mundo e ele é o que não confia em ninguém. Entendeu? Tipo assim, essa parte do desconfiado eu gosto bastante do 43. Apesar que o resto ali do 33 seria uma dualidade bem grande. Mas o desconfiado eu acho que é uma parte assim que me chama a atenção, porque se é uma pessoa que quer confortar todo mundo, quer ser amiga de todo mundo, acredita em todo mundo. Ele ser o que não acredita muito em ninguém, sempre tá muito ranzinza com tudo. Eu acho que o 33 também faz esse papel, só que de uma maneira. Qual que é a diferença aqui dos dois, na minha opinião? A diferença é o 43, ele vai trazer algumas coisas por estar sendo mais submisso, né? Ele vai ser sempre desapontado, magoado, preocupado e pode ser também, por incrível que pareça, pode ser pelo motivo de que se a gente fizer esse personagem aqui, ele vai funcionar como uma antítese desse daqui, só que ele sempre vai dar o braço a torcer pra esse personagem aqui. É interessante também. Aí eu acho que nesse caso, então eu prefiro o 33, porque daí seria bem, tipo, um bem oposto do outro. Aqui eles vão ficar em embates quase infinitos aqui. Eu acho que esse é mais interessante nesse caso. Porque, por exemplo, um é, tipo, desapontado, magoado, preocupado. Tipo assim, ela é uma pessoa já que simpatiza muito, que seja bastante, tipo, ai, conforta, se preocupa muito também. Então eu acho que seria muito mais fácil, de certa forma, ter uma amizade entre os dois, tipo assim, tipo assim, mais fácil de acontecer do que se ele for mais na parte de crítico. Então, Eu tá. usei impressão, né? Não sei se eu tô falando besteira. Não, ficou ótimo. Deixa eu ver o que a Labum vai comentar. Let's put me on something bigger. Some things belong on the big screen. Watch YouTube on your TV. Isso mesmo. E é bom, uma dica pra vocês sobre histórias também. É bom quando você tem esses opostos, porque esses opostos vão gerar conflito, né? Vai gerar assunto. E isso vai criar uma dinâmica entre os personagens interessante, né? Porque daí, por exemplo, numa história, esse personagem aqui vai ser oferecido situações na história em que, tá, ele pode aceitar, ele aceita. E daí você tem uma história que o personagem aceita, vai indo, talvez não tenha a mesma dinâmica se tiver outro, por exemplo, pode ser esse aqui mesmo, né? Vou marcar aqui. A gente vai decidir sobre esse personagem. E tem esse personagem que fala assim, cara, não, você tá errado. Não é pra fazer isso.
Por exemplo, nessa situação de querer confortar, aceitar e simpatizar, essa pessoa pode acabar simpatizando com alguém que, digamos, fosse menos confiável. Ela pode estar. Não é sobre ela estar certa se ela tá errada. Mas essa pessoa vai falar assim: não, coitado do cara, coitado dela, não sei o que. Esse aqui vai falar: coitado nada. Você sabe o que ela fez? Isso vai, digamos, gera um motor de diálogo muito interessante, né? E você também daí vai ter o controle na narrativa de dizer: esse estava certo, e por aí vai, né? A gente tem daí essa, essa dinâmica, né? Que é bem interessante. Então tá, pensando na dinâmica, tá, a personagem é a Elana. Esse personagem vermelho é uma menina? É um menino? Vou falar pra você que eu sinto que seria legal ser um cara, porque eu acho que se fosse uma menina, não sei. Tipo assim, eu não queria fazer, tipo assim, uma história com duas meninas brigando, sei lá. Assim, homem, tudo bem. Fala assim, mulher não. Não sei. Sororidade. Sororidade. O que vocês acham? Então tá. Tem um voto pra ser um menino. Acho que até seria engraçado, tipo, colocar aqui no começo, ela é até uma pessoa que irrita muito ele, no caso, tipo, mas depois ele até acaba gostando um pouco dela, sabe? Porque ele entende que ela é do jeito que ela é e ela fazer o quê, né? Tipo assim, desse jeito, assim, de, tá bom, né? Ela desse jeito, fazer o quê? Sim. Muito boba. Não sei se eu vou saber expressar em mensagens de texto, mas não sei, eu pensei, por exemplo, se for pensar em aparência também, se ela tivesse uma aparência mais fofa, não sei, e ela ter essas, como fala, esses jeitos mais valentona. Não sei, é que eu acharia legal, mas um menino também ficaria legal pela essa questão de romance, se for pensar nesse caso. Fazer um Enemies to Lovers. Sim, sim. Tá, eu vou deixar vocês decidirem aí o que vocês querem. Dá pra fazer de tudo. Músicas sem anúncios, downloads de músicas e muito mais. Conhece o YouTube? Aí eu vou falar pra você, eu ainda volto no menino, porque eu acho que seria interessante, tipo, às vezes poderia até colocar, tipo, essa vibe assim, meio de. Ah, eles brigam demais, mas eles sempre estão juntos e se entendem de alguma forma. Então, acho que seria até divertido pra dinâmica de, tipo, eles só se interagem desse jeito, mas é o jeito que funciona, os dois juntos, e eles não se odeiam. Se um precisar do outro, eles sempre estão ali pro outro. Acho que é até legal botar desse jeito. É o jeito dele se amar. A gente tá criando uma fanfic, já tá criando um casal aqui. Os dois com a faca na mão. Muito bom. Tá bom. Então tá, vamos pensar em nomes então, né? Se uma é. Vamos lá. Agora eu vou ter que puxar o diminuir aqui. Então nós temos a personalidade 33. E é. Bom. O que vocês acham, né? Pixel Heart. Eu vou falar de onde surgiu essa ideia minha, né? Vou botar falando de videogame. Pensei em pixels. E Heart é o símbolozinho de vida. E também eu acho que é uma coisinha que combinava mais com o personagem ser formado por círculos, de certa forma, né? Por exemplo, a gente vai criar uma história pra todo esse, para os personagens ou já tem tipo meio que uma ideia sobre o mundo? Porque, por exemplo, talvez a gente poderia colocar mesmo na mesma vibe que ela o nome dele, tipo, colocar algo como, sabe, ligado a
computador ou alguma coisa assim que vá dar essa entonação. É porque o dela fica bem fofinho, tipo de pixel heart, sabe? Tipo, coração de pixel, sabe? Mais fofinho. Mas o dele talvez poderia colocar alguma coisa na mesma pegada, talvez. Pode ser. Pixel Gun. Pensar. Vocês pensam em fazer alguma coisa mais agressiva, então? Pixel Gun. Pensando em jogo. João Game Over. Mas acho que. O que seria um nome. Um nome mais. Vocês acharam Elana fofinho, né? O que seria um nome de. Next Stage. Muito bom. Parece um nome engraçado. Eu gostei de Next Stage também. Vou pensar um nome. Primeiro nome. Que seja mais fechado, ríspido. Acho que tem que ter bastante consoante, então. Talvez um Drax. Drax, nossa. Parece Drax. bem. Drax. Parece tão ríspido. Não sei. Primeira coisa que vem à cabeça. Drax Next Stage, Drax Final Boss. Pior que Drax Next Stage parece ser legal. Porque Mark. Bom também, mais consoante também. Eu gostei tanto de Mark quanto de Drax. O que vocês acham? Eu acho que tinha que ser, se for pensar assim, tinha que ser um nome mais. Não sei, que eu penso um nome mais fácil e parece agressivo. Igual Drax. Parece que tá com raiva que eu tô falando. Ou Mark. Exatamente. Verdade. Tô falando com raiva. Marcos. E aí, o que vocês acham, então? Eu queria até perguntar, a aparência dele, tipo assim, obviamente tem que ser bem diferente da dela. Eu fico Isso. pensando, até a questão de, por exemplo, será que nesse caso fazer um cabelo dele um pouco mais liso e, por exemplo, as cores seriam um pouco mais, não sei se fechada talvez, porque ela tem o cabelo vermelho. Eu não sei se no caso, tipo assim, porque o vermelho já remete meio uma cor meio agressiva, mas acaba que, tipo, ela usa porque. Principalmente porque o nome dela tem, tipo, coração, então seria vermelho, combina também. Pode ser, ó, pensando assim, fazendo assim essa ideia de antítese, né? Ela usa cores quentes, né? Você fala dele usar cores frias. Daria pra ele usar cores frias ou até de repente de baixa saturação, né? Quase virar um emo, né? E em vez de usar mais formas circulares, tanto nas roupas, penteado, forma do olho, usar mais triangulares daí. Mas aí, Marx não. Mark ou Drax? Ok. Drax. Next stage. Ok. Então tá. Vamos lá. Então, é só fazer, acho que é fazer mais 2 personagens pra gente ter uma questão aqui. Vamos pensar aqui. Vamos pegar então, só pra gente ter uma dinâmica de personagens assim. Um nessa área de cima, né?
e um nessa área de baixo. Só pra gente ter essa dinâmica da gente poder pensar eles aí. O que vocês querem fazer primeiro aí? O que você acha dos 54 lá embaixo? Que é inibido, derrotista, se autopune, desamparado? Isso, fazer um bem pessimista, bem pra baixo, e depois fazer um pouco mais pra cima. Uhum, tá bom. Fazer aqui, então, esse aqui, fazer a antítese desse daí. Laranja e nosso azulzinho aqui. Ok, então tá. Nós temos a personalidade No 54. caso, faria sentido o azul ser o lá de baixo, não? Porque aí a personalidade dele seria mais triste, aí combinaria com o azul, não? Pode ser, então. Deixa eu ver aqui. Opa. Azul. Vou fazer um laranja ali. Vamos colocar então as corzinhas mais certas aqui, então. Porque a nossa personagem aqui principal, não sei se é principal, mas que a gente começou é vermelha. E Não bom, esse seria aqui. interessante ter um líder, por exemplo, pra bater de frente com esse Drax aí? Não sei se bateria de frente, mas tipo assim, ele é o líder e o outro que é o meio que o mal-humorado. É que em termos de dominância, esses dois aqui vão ficar iguais, né? Porque eles estão na mesma área. Teria aí alguém, aí foi sugerido um aqui, né? Que não sei se é amigo, se é inimigo. E aqui também, né? Aqui acho que também seria difícil ser um grande vilão tão submisso. Possível, teria que fazer alguma pensamento narrativo bastante criativo, mas não é impossível. Mas se quiserem, ele pode fazer. Ele tem aqui, ó, o 24. Tem um personagem aqui que é egoísta, arrogante, mandão, desconectado e ditador. Vamos ver então. Vamos começar então por esse que parece uma personalidade bem. Deixa eu só pegar aqui. A gente tá. Nossa, já passou voando o tempo aqui. Acho que eu vou pegar aqui. Então, o que vocês acham desse personagem 24? Quem que ele pode ser? É uma menina, um menino? É um amigo, um inimigo? Eu vou falar pra você, tipo assim, talvez a minha impressão seja bem errada, mas eu achei que a gente tava fazendo, tipo, sei lá, um grupo de pessoas que, sei lá, por acaso se encontraram juntas e elas têm uma personalidade totalmente desconecta uma das outras, e aí eles têm que tentar, tipo, resolver alguma coisa juntos, sabe? Aquela coisa de, ok, eles têm que ir pra um ponto A pro ponto B pra resolver alguma coisa pra, sabe, conseguir sair da onde eles estão ou ter algum vilão aí em comum pra eles lutarem. Pode ser, E tá aí, ótimo. por exemplo, Eu acho esse. que, Ah, pode falar. Pode falar. eu acho que, tipo, como tem essa pegada de jogo, seria legal que, tipo, às vezes não ter um vilão, assim, o vilão seria o próprio jogo. Com isso. Um negócio meio desconexo, assim, meio. Tipo, boss, você fala. Uma coisa assim de, eles têm que enfrentar até um ponto um boss. Vou falar pra você que essa pessoa da parte mais dominante, a autoafirmação ali, eu acho que até porque, como eu vejo alguns animes, tipo, às vezes poderia ser, tipo, uma menina, muito, tipo, com aparência muito fofinha, sabe? Que usa tudo rosa, mas ela tem uma personalidade bem, sabe, egoísta, arrogante, mandona, sabe? Porque ela, tipo, sempre teve tudo, sabe? Essa base assim. Mas, por exemplo, provavelmente ela vai se dar muito bem ainda com a que a gente tá falando que é a protagonista é a Elana, porque a outra ela vai ser sempre muito solista, tipo, claro, você quer alguma coisa, eu posso te ajudar, sabe? O tempo todo. Porque ela se comparece muito com todo mundo. E por causa disso as duas vão se dar bem, porque uma sempre vai fazer alguma coisa pra outra. E a Alana, no caso, provavelmente nunca se sentiria ofendida, mesmo que essa outra faça alguns comentários, porque ela não leva muito pro pessoal pro mal.
Sim, interessante. O que vocês acharam? Deixa eu colocar outra personalidade, 54. Eu achei legal também. Eu achei interessante, era isso que eu tava tentando falar do menino ali. Seria o oposto, mas que eles dariam bem. E aí seria, tipo, uma menina meio valentona. Mas não valentona, não sei explicar a situação. Mas seria, tipo, uma pessoa fofa, toda arrumadinha, bonitinha. Só que ela é mais pra frente, como posso dizer. Entendi. Acho que seria uma boa ideia, não sei. Achei interessante. Ok, e... Não, interessante. Vocês têm ideia de nome? Ixi, Maria, nome aí já é complicado. Eu normalmente batizo meus personagens por último, vou falar pra você. Que eu sou meio ruim com nome. Bom, eu vou pensar aqui, ó. Se é uma pessoa, deixa eu pensar, egoísta, arrogante, mandão, ditador desconectado, que é uma menina. Ah, pensei no nome tipo Vitória Final Boss, sei lá. Iris. É, também. É, eu fiquei pensando sobre o sobrenome, talvez colocar Cherry Boss, alguma coisa assim. Porque Iris. tem a da Cherry, da frutinha. Acho que Hum, ficaria bonitinho. Iris Cherry Boss. O que que vocês acham? Deathmatch, nossa, muito bom. Eu gostei de Iris Deathmatch. Mas a Lamon gosta do Cherry também. O que que vocês escolhem? Ah, eu vou falar pra você que eu gosto do Deathmatch também. Acho que ele ganhou. Ficou muito bom. Deixa eu puxar aqui. Então tá. Eu vou. Iris Deathmatch. Ok. E agora, por fim, a gente tem. Opa! A gente tem o nosso inibido, derrotista, que se autopune e desamparado. É um menino? É uma menina? Só que faz, tipo, dois meninos, duas meninas. Pode, Tipo, pode ser. Game over. Esse pode ser o game over mesmo. Sim. Tem que pensar em um nome que, sei lá, Aristides Game Over. Aristide. Nossa. Vocês têm ideia para o primeiro nome? Porque eu tô olhando uma lista de nome masculino aqui pra ver se eu, eu vejo alguma coisa. Eu vi Adrian, Lior, Elior, Eliel.
Lucien. Sael. Sei lá. É difícil achar nome, né? Eu achei interessante o tal do Adrian. Vamos ver aqui. Adrian. Acho Aristides fortíssimo. Acho. Eu vou colocar Adrian, então. Adrian Game Adrian Over. Game Over. Tem uma boa sonoridade. Então tá, a gente vai seguindo então depois. A gente já estourou até o tempo ali. Vai seguindo, mas eu vou fazer uma coisa aqui antes. Eu vou procurar esse aqui, depois eu coloco ele também. Mas eu vou criar mais um canal de texto aqui no Traços e Manchas. Com um nome mais engraçado. Quem não participou vai achar esquisito. Que eu vou colocar fanfic da Elana. O Aí, MT Lovers. aí vamos lá. Criar o canal e daí eu vou colocar aqui. Olá. Lamon, a Vamos. gente escolheu só o último nome pro personagem. Oi? A Lamon falou que ela foi atender o interfone. O que que ela perdeu? Ah, a gente escolheu o nome, ficou o Adrian Game Over. Aí vamos lá. Eu vou colocar aqui na fanfic aqui, ó lá. Vamos então criar histórias, né? Vamos lá. Como vocês imaginam a vamos colocar vou colocar a história, vou colocar backstory, eu coloco a história, é, o passado desses personagens. Eu vou falar que eu acho que até eu estaria essa base que você teve lá do design de games, porque, tipo, ela tem que lutar contra o prazo e todo mundo acabou entrando no. Tipo, ela só achou as pessoas no meio disso tudo, daí todo mundo tava com alguma coisa, sabe? Tem algum dom, algum talento diferente pra fazer alguma coisa. Todo mundo tá tentando sair desse universo paralelo que tem esse vilão do prazo, sempre tentando fazer alguma coisa contra eles. Acho que poderia colocar todo mundo junto na mesma coisa. Sim, sim. Mas eu penso mais aqui no sentido de antes disso acontecer, como é que essa personagem. Ah, da história do que ela faz da vida. Isso. Dora. Os outros. Simpatiza com porta. E daí o. Qual que é o nome do rapaz? É o Drax. Eu esqueci de comentar. Na minha cabeça eu tava imaginando que esse último, que seria como se fosse o mais tímido, não sei, ele seria Uhum. como o mais submisso, não sei. Eu imaginei na minha mente aqui que seria igual aquele Theodore do Alvin e os Esquilos, mais vergonhosinho, ou algo do Pode ser. tipo. Pode ser sim. Cara, eu também imaginei isso, só que eu vou falar pra você, eu acho que seria muito legal, tipo, essa dinâmica até com essa outra personagem feminina que ela vai ser um pouco mais agressiva, porque provavelmente, tipo, a personalidade dele vai irritar muito ela em vários pontos, tipo, porque ele é muito tipo, ai não, porque sei lá o quê, porque ele é mais pessimista. Ta- Tadinho, Na tipo, minha eu cabeça, imagino ele sofrendo bullying já. na minha cabeça ele é todinho aquele meme do céu sobre o Will de Stranger Things. É porque a personalidade dele é ser gay, né? Ser gay triste. Na minha cabeça é assim. Tá doido. Ok, e daí eu vou colocar o Adrian Game Over. Que
Inibido, derrotista, se autopune, desam, desamparado, né? Eu consigo até imaginar, tipo assim, por exemplo, talvez a Iris goste mais do Drax, mas ele talvez crie um pouco mais de afeição ao longo do tempo com a Elana, porque ela é mais dócil. Conseguiria até imaginar, tipo, essa dinâmica quase um. Eu tô fanficando demais, já fazendo casal aqui. Ah, mas Da outra fica tipo, eu gosto mais dele porque ele pensa como eu, mas ele não gosta muito dela porque ela realmente é muito desse jeito, talvez. Tem até uma dinâmica de triângulo amoroso. pode ser, pode ser. Aí, ó, vocês estão dando ideias. Você vê, ó, a dinâmica hoje, né? A gente vai chegando no fim aqui, era justamente essa. A gente ter essa. Deixa eu salvar isso, né? Pra mim não perder. A gente ter essa. Não é obrigatório fazer história assim, né? A gente fez uma coisa mais voltado para personagens, né? A gente podia voltar para o mundo, né? Mas a gente voltou para personagem. Alguma coisa de ter nome em relação ao videogame que a gente usou, né? Mas a grande sacada aqui, né, que eu queria que vocês experimentassem um pouco dessa dinâmica aqui, era justamente que é, quando a gente tem esses diagramas, a gente consegue, a gente consegue ter uma imaginação mais direcionada, a gente consegue é, transformar. Ô, André, mas eu vou gravar e daí eu vou deixar lá no YouTube lá. É, a gente tem uma. A gente fica tudo muito mais direcionado porque a gente consegue ver esse personagem como algo que tem alma mesmo, né? Algo que ele agiria assim. Eu imagino que se esse personagem conversasse com esse, seria isso. Eu acho que poderia acontecer isso. Eu acho que eles. Ó, vocês foram bem, bem interessantes. Vocês chegaram ao ponto de dizer, eu acho que eles poderiam se apaixonar. Então isso é bastante interessante, porque vocês conseguem. Com essas questões, assim, esses elementos narrativos, criar personagens Pra que. fanficar bastante. Isso, eles têm muitas alternativas e as alternativas. Tem e não tem, né? Eles têm muitas alternativas, mas ao mesmo tempo eles não têm todas as alternativas, né? E isso deixa eles mais é, bem direcionados, né? Eles têm uma direção um pouco mais legal. Mas eu queria agradecer vocês por essa participação nesse episódio. Foi muito legal. Eu gostei bastante. Achei que a gente produziu aqui um conteúdo muito divertido. Foi muito legal ver as ideias de nomes e tudo mais. É, vamos seguindo, né, nessa questão ali. Eu vou aproveitar a fanfic da Elana que vocês vão produzindo ali. E depois a gente pode até fazer. é, Se vocês quiserem colocar ali no fanfic da Elana imagens de como vocês imaginam esses personagens, vocês podem colocar. E a gente vai fazendo esse crossover, vai alimentando ali o material da fanfic. E a gente pode até passar coisas pro Resolve aí, coisas pro Tira Dúvidas do 3D Max. E a gente vai fazendo essas coisas aí, né? Então é isso, pessoal. Queria agradecer vocês. Abraço. Ótima sexta-feira para vocês. Qualquer coisa é só chamar aí. E até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Tchau.